E aí galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui mais uma vez. Galera, peraí, você que não se inscreveu, corre lá, se inscreve no nosso canal quanto antes, dá um like no vídeo se você gostou e daqui a pouquinho eu vou te explicar o que eu descobri entre ricos, milionários e bilionários. Segura aí que eu já volto a falar com vocês. Galera, já tentaram procurar saber o que os milionários aprenderam a fazer para saírem de suas famílias pobres, saírem de patamares pobres, saírem exatamente do zero? Muitos deles não tinham nem o dinheiro para começar o seu negócio e chegarem ao patamar que está hoje. Galera, já levaram em consideração aprenderem o que os milionários, os ricos e os bilionários têm em comum? O que eles aprenderam a fazer para eles saírem do zero, saírem de famílias pobres, saindo de situações às vezes que muitas das vezes piores do que a nossa que a gente vive hoje e chegaram aonde chegaram? Galera, quando a gente fala de milionário, bilionário, rico, entra um monte de dúvida na cabeça. O que é um milionário? O que é um rico? O que é um bilionário? Toda riqueza, galera, ela é medida em cima do nosso patrimônio líquido. O que é isso? Hoje, se eu parar de trabalhar hoje, se eu cair doente, se acontecer alguma coisa comigo hoje, quanto tempo eu consigo me manter, quanto tempo eu consigo viver sem precisar trabalhar? O dinheiro que eu tenho hoje, quantos anos eu consigo viver sem trabalhar para ninguém? Posso fazer uma viagem de 2 anos para conhecer o mundo sem precisar trabalhar? O meu patrimônio líquido me permite isso? É assim que é medida a sua riqueza. Sua riqueza não é medida pelo carro que você dirige, pela casa que você mora ou pelas roupas que você usa. Muito menos pelo ciclo social às vezes que você frequenta. Às vezes você frequenta lugares mais caros, às vezes você tem amigos que têm um patamar melhor de vida, mas isso não é a garantia de provar que você é rico, milionário ou bilionário. Isso a gente está falando de patrimônio líquido. O que você tem hoje que você pode vender, que você pode ficar 1 ano sem trabalhar? Mais ou menos isso que eu estou querendo explicar para vocês. Estudando, pessoal, bilionários, milionários, a vida de pessoas começaram do zero, não tinham dinheiro, malemar para comprar os seus pertences para poder começar o seu negócio. Todos eles tinham 2 coisas em comum. A primeira é a vontade de vencer. E a segunda, aprenderam a vender. Ninguém chegou ao patamar de milionário e bilionário sem aprender a vender alguma coisa, vender uma ideia, vender algumas coisas, criar produtos novos, vender os produtos novos criados. Ninguém ficou milionário sem fazer essas coisas. Primeiro, vontade de vencer, vontade de ser diferente do resto do mundo. A gente tem uma frase que nossa mãe sempre falava para nós quando nós éramos pequenos, e que essa frase faz todo sentido. Que quando você vai falar: mãe, mas todos os meus amigos vão jogar bola hoje, mas você não é todo mundo. Então, primeira coisa, todos os milionários e bilionários, eles sabem que eles não é como todo mundo, que eles são diferentes. Eles têm vontade de vencer. Eles têm vontade de chegar a algum lugar melhor. E aprenderam, nesse meio do caminho, a vender alguma coisa. Você pega, por exemplo, a história de Silvio Santos, uma história magnífica. Muitos comentam que Silvio Santos começou vendendo caneta. Não foi exatamente caneta que ele começou vendendo. Canetas ele aprendeu com a técnica de um vendedor de canetas a vender. Mas na verdade, Silvio Santos, andando no Rio de Janeiro uma determinada época, ele viu uma pessoa vendendo capas para título eleitoral. E tinha sido bem numa época ali que estava voltando a democracia no país, e as pessoas estavam começando a voltar a votar. Então ele comprou um plástico daquele, com o dinheiro que ele tinha, e revendeu aquele plástico pelo um valor aí aproximado de o dobro do que ele pagou. E aí ele conseguiu vender rápido, então ele voltou, ele comprou mais plásticos e começou então a investir naquelas capinhas para título eleitoral. Então ele começou a trabalhar de camelô, na verdade, vendendo capas para título eleitoral. Determinado dia, ele olhando um senhorzinho, chegava num determinado lugar, o senhor chegava com canetas, e ali em pouco menos ali de 1 a 2 horas, o senhorzinho vendia todas as canetas. E o Silvio Santos se encantou com aquilo. O Silvio Santos falou: mas como que ele, o que ele usa, qual a técnica que esse cara usa para vender tanta caneta? Então o Silvio Santos começou aos poucos ali a colar nesse vendedor de caneta, começou a tentar entender o que ele fazia de diferente. O
o vendedor de canetas achou que Silvio Santos nunca iria conseguir a entender as técnicas dele, mas Silvio Santos tinha um diferencial, que o diferencial dele era querer vencer. Ele queria estar com os melhores, ele queria sempre ele sempre queria estar à frente. Então o Silvio Santos começou a entender que o que fazia o vendedor de canetas ter um bom resultado é que o vendedor de canetas fazia truques de mágica, ele distraía as pessoas, ele fazia aqueles passos de mágica, as crianças paravam para olhar, então ele tinha aquele entretenimento com os seus clientes, e aí seus clientes, ele prendia a atenção dos seus clientes, e no final o cliente sempre levava uma caneta dele. Silvio Santos começou a aplicar as mesmas técnicas, e nisso começou a vida de Silvio Santos, como vendedor. Hoje ele está no patamar que ele está, mas o primeiro passo que fez ele mudar a rotina dele e trabalhar dessa forma, foi começando a vender. E cada vez mais ele aprendeu a vender mais. E todo mundo que está aprendendo cada vez mais a vender mais, impossível não vencer na vida, impossível não ter uma vida boa. Pode ser, cada um tem os seus níveis. Um é muito bom numa determinada venda, onde ele consegue ficar rico. Outros fazem uma ideia, montam uma loja que ele se torna milionário. Outro monta uma rede de variedades que se torna bilionário. Mas todos eles têm essas duas coisas em comum: a vontade de vencer, a vontade ali de ser diferente do resto do mundo, de agregar algum valor ao mundo. E a segunda coisa é aprender a vender alguma coisa em algum momento. Por isso é extremamente importante você aprender a vender. Conheci a história de uma pessoa que ele era usuário de droga. Na sua 9ª overdose, ele decidiu que ele iria mudar de vida. E ele começou a fazer ele saiu da clínica de recuperação, começou a fazer algumas vendas de comidas que ele mesmo preparava. Ele começou a fazer algumas receitas saudáveis para o dia a dia das pessoas. E hoje o patrimônio líquido desse cara é avaliado em 18 milhões de dólares. Como essas coisas acontecem? O que eles aprendem no meio do caminho com isso? O que eles precisam? Qual a motivação dessas pessoas para saírem do nada e chegarem ao patamar que estão? E duas coisas é bem comum na história de todas as pessoas que eu estudo, que eu leio livros, que eu estou estudando. E a primeira coisa, galera, é a vontade de vencer. Galera, hoje você pode estar satisfeito com a sua vida. Hoje a sua vida pode ser uma vida padrão, espelho para outra pessoa que deseja tê-la. Mas, galera, você tem que aprender que se você não correr atrás dos seus objetivos, ninguém vai correr por você. Você pode ter uma vida muito boa hoje, só que você pode ter uma vida muito melhor amanhã. Desde que você agregue valor ao mundo, desde que você leve ao mundo coisas boas. Ninguém fica milionário à toa, ninguém fica milionário apenas porque quer ficar rico para os seus desejos pessoais. Todo milionário tem uma coisa em comum, que é fazer a diferença na vida de pessoas. Tudo isso que eu estou estudando, galera, que eu estou lendo, que eu estou vendo que tem correlação uma coisa com a outra, uma delas é fundamental, que é todo milionário, toda pessoa rica, toda pessoa bilionária, em determinado momento da sua vida, precisaram ou aprenderam a vender alguma coisa. Precisaram, por quê? Um exemplo de uma pessoa também, um norte-americano, ele era usuário de droga e sua esposa estava grávida. E ele não tinha um dinheiro para comprar um remédio para sua esposa. Então, com um amigo dele, ele conseguiu um valor de 12 dólares para ele poder inteirar o dinheiro para poder conseguir comprar o remédio. Indo no caminho à farmácia para comprar o remédio, 12 dólares não iria dar para comprar o remédio. Ele teve uma inspiração, ele teve uma ideia. Ele passou em determinada loja, comprou balas e foi para o semáforo vender, a fim de que ele conseguisse dobrar o dinheiro, que ele conseguisse fazer mais dinheiro, para que ele conseguisse comprar o remédio. E aí nessa ida dele até a loja, comprando a bala, voltando para o farol e vendendo, ele viu que ele poderia ganhar dinheiro ali. Ele viu uma oportunidade ali de mudar a sua vida. Porque ele era um usuário de drogas, as empresas não abriam as portas para ele. Então ele ficava fadado sempre àquela vida, aquela mesmice, e a esposa dele grávida. Então a primeira coisa, ele teve vontade de sair daquela situação, ele teve vontade de vencer. A segunda coisa, ele teve que aprender a vender. E galera, ele começou a vender bala, começou a dar lucro, ele começou a vender doces. E hoje ele tem, eu não sei exatamente quantas lojas ele tem nos Estados Unidos. E o patrimônio líquido dele também é avaliado em milhões. E ele já tem mais de 8 livros, ele dá palestras sobre a história de vida dele. Tudo porque ele teve essas duas atitudes na vida dele, que a primeira era a vontade de vencer,
a vontade de ser diferente. E a segunda era, aprendeu a vender. Ele precisou vender e aprendeu a vender. Cada vez que você aprende a vender mais sucesso e mais êxito você vai ter nas suas coisas. Aprenda a trabalhar com clientes, aprenda a atender clientes, aprenda a fazer vendas diferenciadas. Montem, vocês vendedores, montem um roteiro específico de vocês. Como eu chegar no cliente, como eu fazer com o cliente, como eu prender a atenção do meu cliente. É como eu digo no meu último vídeo que eu postei aqui, sobre aquela vendedora de sapatos que eu estava na loja do shopping e eu vi ela tomando aquele esporro do cliente. Galera, sejam diferentes, tenham criatividades a abordar as pessoas. Não tem profissão melhor do que vender. Ninguém fica rico trabalhando para os outros com carteira registrada. Quem vai atrás de segurança está fadado o resto da vida a trabalhar por aquele salário fixo todo mês, a pagar apenas as suas contas e não vive o melhor da vida. Vendedor tem toda a autonomia para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você já parou para pensar que se você trabalha com vendas hoje aqui na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, você pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode viajar, você pode fazer uma viagem, vou ficar um mês em tal lugar, vou trabalhar com tal coisa, vendendo tal coisa, vou para outro estado, vou para outro país que seja. Vendedor tem toda essa autonomia, desde que você saiba vender, desde que você sempre aprenda a vender. Trace metas, trace objetivos. Não volte para casa, vendedor, sem você atingir os seus objetivos. Trabalhe para que você sempre seja o melhor. Trabalhe, venda, trabalhe sempre para que você seja o melhor vendedor. Que os seus clientes vendam para você. É dessa forma que você sai da pobreza e você chega à riqueza. Aprendeu a vender, galera? Nunca mais você fica na miséria. Quando uma pessoa aprende a vender, ela nunca mais tem problema financeiro. Ela sempre vai ter uma solução, ela sempre vai ter uma saída, ela sempre vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Na descrição desse vídeo, pessoal, eu vou deixar um link aqui de um e-book para você aprender a alavancar suas vendas, para você aprender a ter o primeiro diálogo com o seu cliente, você aprender mais técnicas de vendas, técnicas de persuasão. E pessoal, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo para nós poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Envie esse vídeo, comenta aqui o nome de algum colega seu desse vídeo aqui, que está aprendendo a vender, que está tendo dificuldade em vendas. Vou fazer mais vídeos aqui relacionados a vendas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal, por estarem aí conosco. E semana que vem tem mais vídeo, beleza? Valeu, muito obrigado.